De número 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Leia o 14. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O 16. Maravilha. Vamos repetir mais uma vez o versículo de número 16. 1, 2, 3. Saiu logo das águas, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre. Amém. Podem vos assentar, amados. Observe, irmãos, que na vida todos nós gostamos de ter relacionamentos com alguém, seja de vínculo amoroso, seja de vínculo empregatício, seja de vínculo de amizade. Todos nós gostamos de ter relacionamento, porque a vida, ela também é feita de relacionamentos, né? Todos nós gostamos de nos relacionar com alguém, todos nós gostamos de congratular com alguém, todos nós gostamos de ter outras opiniões, às vezes outras oportunidades, para que nós possamos entender até algumas diretrizes da vida. Porque quando eu digo isso, que quando nós venhamos para a presença do Senhor Jesus, nós temos que entender que o propósito de Deus para com a vida de Cristo aqui na terra foi baseado também de relacionamentos. Eu tenho que explicar para você entender, porque senão você não vai pegar aquilo do qual Deus tem a vos dizer ao teu coração. Quando Deus envia o Senhor Jesus aqui na terra, para que Jesus cumprisse o propósito do Pai na terra, Jesus tinha que se relacionar com as pessoas. E observe que eu já comecei aqui nessa introdução dizendo que todos nós gostamos de nos relacionar com alguém, seja relacionamentos empregatícios, seja relacionamentos de amizade, seja relacionamentos na igreja, seja relacionamentos amorosos. Todos nós nascemos para nos relacionar com alguém. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para ficar destacado, isolado ou isolada. Todos nós temos que nos relacionar. Porque às vezes nós temos que nos abrir com alguém, às vezes nós temos que ser remédio para alguém, às vezes alguém tem que ser remédio para a nossa vida. Então aqui agora, chamando a tua atenção, eu queria que você, com muita diligência, olhasse para mim e entendesse esses primeiros minutos de introdução, para que você possa entender o que o céu tem a dizer ao seu coração nesta hora. Aqui nós temos que entender que Jesus, para cumprir o propósito do Pai na terra, ele teve que se relacionar com pessoas. E observe que Jesus não escolheu as pessoas do qual ele iria de se relacionar. Logo aqui, quando eu digo de relacionamento de Jesus, não é um relacionamento sim por ele próprio, não. É um relacionamento do qual ele veio aqui cumprir a vontade do Pai. E esse relacionamento, ele se dava em cura. Por isso que ele se relacionava com as pessoas, para curar a vida das pessoas. Esse relacionamento também se dava em salvação. Esse relacionamento também se dava em ressurreição. Lembra quando ele trouxe a vida Lázaro, quando ele ressuscitou a Lázaro? Pois bem, então temos que entender que quando falamos de relacionamento, nós estamos falando aqui de congratular com as pessoas. Porque observe que ninguém nasceu para viver isolado.
Ninguém nasceu para viver, como eu disse anteriormente, destacado. E observe aqui que o próprio Deus, sabendo que Jesus iria de se relacionar em fazer a vontade do Pai com todo tipo de gente, logo Deus fez o quê? Enviou até o Senhor Jesus o Espírito Santo. Eu tenho que te explicar isso, porque senão você não vai entender porque você está vivendo alguma coisa de difícil nessa terra. Aqui o Senhor Jesus, ele recebe a presença do Espírito Santo, e depois deste poder, deste revestimento, desse selar, desta presença chamada Espírito Santo, o primeiro relacionamento que Jesus teve que ter foi com Satanás. Que depois que Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu uma pomba, sendo essa o Espírito Santo, e esse Espírito transportou o nosso mestre até o deserto. E há um detalhe: Satanás, ele não foi para o deserto. Quem foi para o deserto foi Jesus, porque Satanás já mora no deserto. Então, querendo ou não, a primeira pessoa que Jesus teve que se relacionar, porque quando eu digo relacionamento, eu falo diálogo, eu falo princípio de conhecer alguém, eu falo de querendo a gente ou não, alguém pelo menos vai perguntar o nosso nome. Isso também é relacionamento. Então a primeira pessoa, ou o primeiro ser que Jesus teve que se relacionar foi com Satanás. Que Satanás olhou para Jesus e já faz uma pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Observe aqui que nesta primeira pergunta que Satanás ele faz para Jesus, aqui nós temos que entender também que existe pessoas na sua vida que quanto mais você fugir, Deus vai permitir que corra atrás de você. Porque Jesus não queria no teu primeiro relacionamento encontrar com Satanás logo no deserto. Queria? É lógico que não. Então aqui você tem que entender que aqui eu estou chamando a atenção sua para você estar preparado e preparada para as pessoas do qual você vai encontrar pela vida. Porque teve pessoas que você encontrou pela vida, que você estava despreparado e despreparada. Eu não sei da tua vida, mas você sabe. Lembra do que deu naquele tempo? Então aqui, o Espírito Santo de Deus, ele prepara o Senhor Jesus para ele começar a enfrentar a primeira pessoa que iria se aproximar para perto dele. Porque, deixa eu te dizer, no melhor momento da tua vida, Satanás vai trazer o teu passado ao teu rosto. Não, você não entendeu, eu estou aqui para te explicar. No melhor momento da tua vida, quando você tiver mil maravilhas, tudo muito bem, Satanás vai trazer aquele passado. Aquela pessoa vai entrar em contato contigo. Aquela situação vai voltar a vir à tona. Aquilo que você achou que estava no esquecimento, o próprio Satanás vai trazer e vai fazer você, querendo ou não, ter lembranças. O detalhe do que eu estou te dizendo é este: temos que estar preparados. E aqui nós identificamos a primeira preparação de Jesus para enfrentar a Satanás foi ele ser cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito, mas não se encha do Espírito só quando tudo estiver ruim, não. Quando tudo estiver bem, busca o Espírito Santo. Porque já viu que o nosso mal, a gente tem um péssimo hábito de buscar Jesus quando tudo vai mal. A gente tem um péssimo hábito de vir para a igreja quando o negócio está ruim. A gente tem um péssimo hábito de se render a Cristo quando a porta se fechou. A gente tem um péssimo hábito de buscar somente o Senhor Jesus quando a gente está precisando de uma urgência em alguma área ou em algumas áreas da nossa vida.
Já entendeu? Então, no momento bom da tua vida, busca o Espírito Santo, busca a presença dele, chama ele. Porque aqui eu estou falando de relacionamento, e tudo que ele quer é se relacionar contigo. Tudo que ele quer é se tornar o seu e o meu melhor amigo. Tudo que ele quer é contar os segredos do Pai para você. Tudo que ele quer é produzir em você algo novo, para você entender de uma vez por todas porque é que você ainda está viva e vivo. Tudo que ele quer é que você entenda que você está na presença de Deus, está de pé até hoje. Não é o acaso, não é a minha ou a tua força, é porque há um propósito de Deus nisso aí. E quem vai explicar esse propósito dos céus para a minha e para a tua vida é o Espírito Santo de Deus. E observe que existe um que já viu no espiritual, aonde tudo primeiro acontece, coisas do qual Deus tem a fazer na tua vida. Porque Satanás sabia que aquele homem batizado nas águas do Rio Jordão por João, que naquele tempo era o maior profeta da época, ao ponto do profeta falar: não, eu não sou digno de batizar o Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus: não, João, vai, me batiza aí, para que cumpra a vontade do Pai, que eu não vim fazer a minha, eu vim fazer a vontade do Pai. Aí Satanás olhou: peraí, esse camarada não é comum, esse não é igual aos outros que eu derrubei, esse tem alguma coisa diferente, ao ponto de João não querer batizar ele. Peraí, esse camarada não é comum. Você está entendendo? Aqui eu estou dizendo para você que talvez não entrou ainda dentro do entendimento daquilo que Deus está dizendo. Satanás está observando você. O diabo está todo dia de olho na tua vida. Porque aqui eu estou trazendo algo que está implícito, trazendo explícito e explicando dentro do texto bíblico que Satanás observava Jesus. É por isso que ele falou: não, peraí, eu vou atentar esse camarada. Vai ser aonde? No deserto, que é o meu lugar. E existem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que entender que Jesus, ele não permite que a gente toma o cálice amargo da vida em vão. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que entender que Jesus, ele não permite que a gente passe pelas intempéries, pelos revés da vida, pelos labores, pelas dificuldades em vão. É porque há um detalhe: se Jesus não passasse pelo deserto e enfrentasse o seu pior algoz, ele nunca iria de conseguir vencer a cruz. Eu vou explicar para aplicar e replicar em explicar, que eu já expliquei, mas eu explicarei de novo. Se Jesus não vencesse Satanás no deserto, Jesus nunca iria de vencer a cruz. Porque existe coisas na sua vida que você não alcançou, é porque existe coisas lá do passado que você ainda não venceu. Existe portas na sua vida que estão abertas que você ainda não entrou, é porque existe coisas lá do passado que você ainda não venceu. Jesus não quer que você viva de tapiação. Jesus não quer que você viva uma vida iludida, porque aqui o texto diz que Jesus enfrentou a Satanás tete a tete, cara a cara. Mas antes ele se permitiu ser batizado nas águas. Antes ele se permitiu ser cheio do Espírito Santo. Aí antes também ele se permitiu ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. É aqui que eu quero te entender, porque o detalhe da vida, e o que eu vou dizer aqui você nunca ouviu. O detalhe da vida não é aonde você está. Eu vou repetir para que todos entendam, porque você vai precisar daquilo que Deus está mandando eu te dizer aqui agora. O detalhe da vida não é aonde você está.
O detalhe da vida não é o lugar aonde você vai chegar. O detalhe da vida não é o lugar aonde a porta abriu para você entrar. O detalhe da vida é quem é que está te conduzindo. Quem é que está te conduzindo? Porque aqui Jesus só venceu porque ele não se conduziu. O texto diz que quem conduziu a ele foi o Espírito Santo de Deus. Há uma diferença, porque aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, por mais que não entenda o início da peleja, no final tem bênção. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, por mais que não merecia a afronta, no final tem exaltação. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, por mais que no início, ao invés de tudo se abrir, se fechou, no final tem estrutura, tem bênção, tem vitória para contar e experiências com Deus. É aqui que eu quero convidar você a entregar o controle da tua vida na mão do doce Espírito e deixar esse Espírito Santo conduzir você. Não deixa que por intermédio das coisas da vida a mídia venha se relacionar contigo e conduzir você. Não deixe as pessoas pelo momento talvez frágil da tua vida, venha trazer alguma palavra e as pessoas venham conduzir você. Não deixe a falta de dinheiro conduzir você. Não deixe a enfermidade conduzir você. Não deixe o problema dentro do teu lar conduzir você. Não deixe o teu sonho que ainda você não chegou e não alcançou. Não deixa nem o teu sonho conduzir você. Por quê, pastor? Eu não posso deixar o meu sonho conduzir a minha pessoa. Porque senão você vai só olhar o teu sonho e o teu sonho vai te conduzir você até alcançar o que você almeja, mas da maneira errada. Então não deixa nem o teu sonho conduzir você. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Pastor, eu estou no deserto. É Ele que conduziu você. Pastor, às vezes acontece na minha vida que depois que eu me firmei, o diabo está se levantando de todas as formas para me colocar medo, para me fazer parar. Está usando situações que eu nem lembrava que existia mais. Fica tranquilo, Deus está conduzindo você. Você tem que passar por essa. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui. Você tem que aprender a enfrentar o teu pior medo. Você tem que aprender a enfrentar o teu pior pesadelo, porque senão você vai andar e aquele passado lá atrás ainda vai te atormentar. Você vai andar, mas não vai passar de fase, não vai passar de nível, não terá uma experiência nova, não galgará algo novo. É por isso que Deus está dizendo: olha para dentro de você, levanta a cabeça, chama o meu Espírito, vai para frente e enfrente o teu pior medo. Lobra suribianda la suribacalaba lema suribianderebacoba. Eu não sei o que tem amedrontado você. E detalhe, o teu pior medo não é aquilo que as pessoas sabem, é aquilo que só você e Deus sabe. Meu Deus. Talvez o teu pior medo para alguém, se você contar, talvez vai até rir de você, mas só o céu sabe o quanto isso tem amedrontado você. Satanás estava no deserto e Jesus enfrentou ele tete a tete, cara a cara. A primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele foi batizado. Depois foi cheio do Espírito Santo. Depois, Jesus usou a palavra. Quando Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vai, tu está com fome. Porque o cão é sujo, ele age assim. É desse jeito, deixa eu mastigar para me te entregar.
Você está na igreja há muito tempo. Faz só isso aí, não vai acontecer nada não. O outro também faz você também. Isso tem nada a ver não, vai. Nada, viu aquilo que você fez antes? Não aconteceu nada, então isso também não vai acontecer não. É isso que o sujo faz. Transforma essas pedras em pães. Eu estou vendo que você está com fome, Jesus. Você tem poder. Observe que Satanás, ele é tão sujo que ele primeiro coloca um ponto de interrogação na vida de Jesus. Para Jesus aconteceu o quê? Para Jesus não ter certeza que ele era mesmo enviado do Pai. Mas Satanás sabia que ele era o enviado do Pai. Senão ele não faria não mandaria Jesus fazer algo simples. O quê? Transforma essa pedra em pão. Porque Satanás sabia que Jesus tinha poder. O detalhe todo é que Satanás está enganando muita gente. Irmãos, quando um pastor sério como eu, e os irmãos aprenderam, a maioria me conhecer que eu sou sério no altar, diante da palavra de Deus. Quando um pastor sério como eu fala, não por jargão, mas por convicção e experiência com Deus, que o crente mais fraco aqui é mais forte do que o inferno inteiro, os crentes não acreditam. Porque tudo que Satanás quer é colocar um ponto de interrogação na tua vida e tirar as credibilidades de Deus que há em você. Você não pode, você não tem, você não é digno, você não merece. Porque foi isso aqui que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Mas quem tem a convicção de quem é diante de Deus, não precisa de terceiras opiniões. Eu vou falar de novo. Quem tem a convicção de quem é diante de Deus, não está nem aí para terceiras opiniões. Porque Jesus sabia quem ele era. Quem ele era, pastor? O enviado do Pai, o Salvador da humanidade, o Verbo divino, o Cordeiro Santo de Deus, o Emanuel, o grande eu sou. Ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Repita comigo. O pastor vai falar agora sobre a síndrome de Satanás. Pastor, qual que é a síndrome de Satanás que o senhor vai falar? Aqui eu vou fazer um paradoxo com aquilo que eu acabei de falar agora. Se Jesus sabia quem ele era, ele não precisava de terceiras opiniões para ele querer ser ou identificar a ser quem ele já é. A síndrome de Satanás é você sempre precisar de elogio e opinião de alguém para você identificar quem você é. Aí você nunca se identifica. É por isso que estamos vivendo hoje dentro das igrejas pessoas desidentificadas. Porque quando você vai abrir uma conta bancária, logo pede o primeiro documento com falta, é a identidade. Satanás quer tirar a tua identidade. Ele quer tirar a tua identidade. Ele usa pessoas para tirar a tua identidade. Ele usa a vida para tirar a tua identidade. Vou mais fundo. Ele usa às vezes você, por falta de vigilância, para tirar a tua própria identidade. Porque Jesus sabia quem ele era diante de Deus. Por ele saber, ele refuta logo a palavra contrária de Satanás. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe que hoje eu estou pregando de uma maneira diferente. Eu estou pregando por tópicos. Por isso pregar por tópicos demora um pouco. Talvez eu não vou conseguir terminar todos os tópicos, porque cada um tópico você vai extraindo ali um versículo, uma parte bíblica, vai trazendo a aplicação. Dentro da aplicação você traz a revelação e parte para o outro tópico. Aqui eu estou no primeiro tópico. Por isso que eu disse que eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje. Mas vamos continuar mais um pouco. Satanás desiste? Não. Ele transporta o Senhor Jesus. Agora observe que quem transportou o Senhor Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Agora, para um monte
alto, é Satanás que pega. Vamos ali. Agora você tem que entender por que Jesus se permitiu ser levado por aquele momento ali e obedecer, não digo obedecer, mas aceitar um convite de Satanás. Aqui eu tenho que aplicar com muita inteligência, porque senão alguém vai extrair, alguém vai pregar essa aplicação e aplicar para a tua vida e entender de maneira errada. Aí vai dar o maior erro que tem acontecido na vida de pelo menos todos seres humanos, independente que é crente ou não crente. O quê? O poder da autossuficiência. O poder da autossuficiência. Observe que Jesus ali, ele se permitiu, mas ele sabia que o Espírito Santo ainda estava no controle da vida dele. Por quê? Porque quem conduziu o Senhor Jesus para o deserto foi quem? Satanás? Não, foi o Espírito Santo. Porque aqui eu quero te explicar que quando o Espírito Santo chega, pode chegar qualquer desgraça e treva, ele não sai. Ele continua. Pastor, me explica mais forte. Eu vou te explicar. Pastor, se eu estou firme na presença de Deus, ele continua? Sim. Pastor, se eu vacilar um pouquinho da presença de Deus, ele continua? Sim. Porque se ele sair um segundo da nossa vida, Satanás nos fulmina. Mas entenda que uma coisa é o Espírito Santo estar, outra coisa é eu quebrar a aliança e ele não mais se manifestar. Eu posso estar aqui, calado, mas eu não me manifestei. Então, nós temos que entender que existem momentos na nossa vida, que assim aconteceu com a vida do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, ele estava com Cristo, se manifestou por intermédio de Cristo. Mas por que Jesus se permitiu ir até o monte para continuar a ser tentado por Satanás? Por quê? Porque existem momentos na tua vida que Deus nunca vai escolher por você. A escolha tem que ser sua. Eu já expliquei tudo. Pastor, como é que funciona a escolha minha? Perdão, o Espírito Santo não vai intervir. A escolha tem que ser sua. Eu vou repetir, o Espírito Santo não vai intervir. Ele vai libertar você, mas a escolha tem que ser sua. Porque às vezes, com falta de entendimento bíblico e revelação de Deus dentro do texto, a gente acha que o Espírito Santo vai fazer tudo, e ele não vai fazer tudo. Existem momentos na vida que a escolha tem que ser minha e sua. Porque Deus não vai falar: ih, tá vindo ali uma pessoa que bebe e eu já libertei ele, eu já libertei ela, e eu não posso deixar chegar perto. Não, ele deixa, porque a escolha tem que ser sua. E não, vai vir alguém que fuma, ela já fumou, ele já fumou, eu não posso deixar. Não, ele deixa, porque a escolha tem que ser sua. E não, ele não pode ver um rabo de saia, eu vou tirar tudo quanto é mulher da frente dele. Nananina, não, pelo contrário, ele permite que vai mais, porque a escolha tem que ser sua. E eu não posso ver um homem, meu Deus, mas na internet, meu Deus do céu, olha que eu estou solteiro, eu estou solteira, eu não posso ver um homem, eu estou solteiro, não posso ver uma mulher. Ai, Deus tem que tirar isso de mim. Ele não tira. Você já viu que quanto mais você olha, mais coisa aparece? É porque a escolha tem que ser sua. Eu vou repetir para quem não entendeu: tem coisa que ele não vai tirar. A escolha tem que ser sua. Senão ficava fácil. Ele ia tirar tudo de mim. Glória a Deus, aleluia. Ia subir para o céu. A minha Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Fala para ele, para ela: a escolha tem que ser sua.
E qual tem sido as suas escolhas? Qual tem sido as suas escolhas? A escolha tem que ser sua. A gente já está julgando tudo na conta de Deus. A escolha tem que ser sua. A gente está julgando tudo na conta do Espírito Santo. A escolha tem que ser sua. Assim como escolher se santificar, a escolha é minha. Se eu pecar, a escolha também é minha. Porque essa falta de vergonha que muitos crentes, aqui não, viu? Lá fora, estão julgando na conta. Eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de cicrano. Mentira de Satanás. Desculpa desfarrapada. A escolha é minha e sua. Aqui eu expliquei. Aqui eu expliquei. Meu Deus, agora passa rápido. Deixa eu virar a folha para me continuar. Olha que eu não entrei aqui ainda, hein? Eu só estou só aqui. Eu não entrei aqui ainda. Mas agora eu vou entrar um pouquinho aqui. Mas pastor, é difícil. Porque ainda falando de relacionamento, é difícil, pastor. Como é que a gente acerta, irmãos? Sabe como você vai acertar para as pessoas que vai ser enviada de Deus para te conduzir para perto de Deus? Sabe como você vai acertar as pessoas, para você que é solteiro, solteira, vai namorar para que seja de Deus, essa pessoa também te leve para perto de Deus? Aí já não é escolha sua. Aí sim é escolha dele. Porque deu errado, porque foi escolha sua. Você tem que, eu só prego para quem é inteligente. Você tem que saber dividir a vida. Você tem que saber dividir as coisas. Tem coisas que é Deus que escolhe para mim. Tem coisas que sou eu que escolho para estar perto de Deus. Você tem que saber que o beabá do crente que serve a Deus é esse. Tem coisas que Deus escolhe para mim. Então o que Deus escolhe para mim, vem dele para mim. Não é eu que vou puxar para poder mostrar para ele ou entregar para ele. Não. É dele para mim. Então nós temos que entender: ah, pastor, mas a minha vida é muito difícil. O senhor não sabe, eu nunca tive muitas oportunidades. Mas eu quero te dizer algo aqui para me poder terminar, que eu não conseguirei terminar todos esses tópicos hoje. Eu estou aqui pregando numa linguagem teológica. Aqui eu estou fazendo a exegese com X de cada texto, para a gente extrair o máximo dessas lições profundas, para não passar no raso, para que possamos entender e absorver todo o contexto do texto da palavra de Deus. Então aqui, para nós começarmos a terminar, eu sei que às vezes a vida não foi muito favorável para você. Eu sei que às vezes nós, como todos nós, eu me incluo nisso, já fizemos no passado escolhas erradas. Eu sei que às vezes a gente sempre tem aquela palavra na ponta da nossa língua: ô pastor, eu não tenho, eu não consegui, para mim não dá. Não, você tem sim. Olhe para mim, você tem. Você talvez não tem tudo aquilo que você sonhou na vida em ter, mas alguma coisa você tem. É você que não descobriu ainda. Eu vou repetir para me aplicar mais isso. Talvez você não tem tudo aquilo que você sonhou para você ter, mas alguma coisa você tem. Tem sim. E o melhor, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então valorize aquilo que você tem, que o Espírito te ajudará a você conquistar aquilo que você almeja. Começa a entender diferente a vida. Começa a dar lugar e abertura, a ser acessível, a ser conduzido pelo Espírito Santo. Começa a conversar, ou abrir a tua boca, mais que a gente chama de doido, não interessa. Só quem precisa de um milagre sabe o preço que tem que se pagar por esse milagre. Ou talvez até em pensamento: o Espírito me conduz, dessa vez eu não quero errar de novo. Não, irmão, sabe por que eu estou falando isso aqui, que Deus está falando? É porque eu estou falando com alguém aqui que já se feriu tanto, que já não tem lugar mais para se ferir mais. Já não tem lugar mais para fazer curativo na tua vida e na tua alma.
É por isso que você tem que chamar o Espírito Santo. É por isso que se você chamar, ele se apresenta para você. Porque ele se apresentou para Jesus, ele se apresentou para Maria, ele se apresentou lá no Antigo Testamento também para José, ele se apresentou para Sansão, ele se apresentou para Davi, ele se apresentou para Paulo, ele se apresentou para Gideão. Ele continua o mesmo. Tudo que ele quer se apresentar para mim, para você, tudo que ele quer se relacionar comigo e contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, saia da